18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quarta-feira, em 1º de abril de 2020. Mais uma vez, boa noite pra você na Sintonia Certa. Boa noite, equipe. Tudo bem? Estamos juntos, né, Karine? Mais uma vez, mais um dia, mais uma noite. Todos juntos e Shalom, né, Cid Soares? Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até as 7 da noite nesse 1º de abril. Há quem diga que é dia do homem. Por que será? Dia do homem? Que é o dia do mentiroso, uma coisa mais ou menos assim? Deve ser alguma coisa dessa assim. Não sei, não foi eu que falei, não. Quem inventou essa bobagem deve ter sido uma menina. No mínimo, né? Boa. Tudo bem, Cid Soares, meu querido? Rapaz, estamos excelentes. Tudo certo. Se fosse o coronavírus, tá perfeito. Bom, estamos fugindo desse negócio aí, né, cara? A gente continua nas brincadeiras da internet, todos. Olha, gente, vamos brincar, fiquem à vontade. Humor, né? Porque o humor não pode ser perdido. Agora, vamos levar isso a sério, ok? Seriedade. Brinque em casa, gente. Isolamento social. Não é pra encontrar com ninguém, galera. É pra ficar em casa. Você e só quem tá em casa. Pronto. Eles são aí os filhos, né? Os filhos rebeldes que querem sair. Aí, lindo, o pai tem que ter pulso firme. Não pode ser um pai frouxo, sabe, Carlão? É verdade. Que leve, que deixa os filhos fazer o que quer. Tem que ser a mãe de firme. Tem que ser a mãe. Precisa ter. Tudo bem, Paulo Castro? Boa noite, meu querido. Não, vou terminar de falar. Tem que ter pulso firme, igual a mãe aqui, que a filha no Rio e a outra aqui estão em casa há um mês. Amarrada. Há um mês. Sem botar o narizinho pra fora de casa. É isso aí, Karime. Boa noite, Carlão, Cid, Karime, ouvinte da Mix. Olha, daqui a pouco, todos os números do coronavírus aqui no Amazonas. Muito bem. 6 horas e 2 minutos em Manaus, hoje quarta-feira, Cid Soares. Já ligamos a máquina, 1º de abril, dia do homem, segundo a Karime Leão. E nós vamos juntos aí em mais uma edição do programa 18 horas com você até às 7 da noite. 18 horas. Olha só, o governador Wilson Lima decidiu hoje prorrogar até o dia 15 de abril o fechamento das atividades comerciais não essenciais. Ele decretou ainda que as escolas públicas e privadas, bem como as universidades, devem ficar fechadas até o final desse mês. Temos muito mais informações sobre isso. Vamos conferir aí na reportagem de Júlia Gomes. O governador Wilson Lima prorrogou até o dia 15 de abril o decreto que restringe o funcionamento do comércio e de serviços considerados não essenciais, mantendo lojas fechadas e a suspensão do atendimento ao público em geral de restaurantes, bares, praças de alimentação e similares. Na última segunda-feira, o governador já havia negado o pedido de entidades empresariais para abrirem as lojas. Outro anúncio feito em transmissão ao vivo nas redes sociais pelo governador Wilson Lima, durante coletiva de imprensa para falar sobre o pacote de medidas voltadas ao setor primário, foi a prorrogação do prazo de suspensão das aulas presenciais na rede estadual de ensino até o final de abril. Eu quero informar que assinei ainda há pouco a prorrogação da suspensão das aulas até o final do mês de abril. E aí a gente vai avaliando de acordo com a evolução dos casos de coronavírus. O prazo de suspensão das atividades definido anteriormente era de 15 dias, a contar do dia 17 de março nas escolas da rede estadual, e terminaria nesta quarta-feira, 1º de abril. Em Manaus, o decreto prorrogando o prazo de suspensão das aulas da rede municipal de ensino até o final de abril já foi publicado, na quarta-feira da semana passada, dia 25 de março. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas, SINEP, também prorrogou para o próximo mês o retorno das aulas presenciais das instituições de ensino particulares. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória em que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano. No entanto, ele manteve a obrigatoriedade da carga horária mínima. Pois é, a redução da carga horária vem depois da suspensão de aulas para tentar frear a transmissão do novo coronavírus. Na prática, as instituições de ensino vão ter que cumprir
as horas de aula em uma quantidade menor de dias letivos. A medida provisória não determina sobre como isso deve acontecer. Conselhos estaduais e municipais de educação, junto com pais e professores, devem regulamentar as alternativas de acordo com a realidade de cada região. Exatamente. E sobre a decisão de estender o fechamento do comércio aqui no Amazonas, ela está sendo tomada por praticamente todos os governadores, assim como aqui, né? O governo do estado do Amazonas tomou essa decisão também. Todos os governadores dos principais estados do país. O governador, por exemplo, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por exemplo, anunciou que o comércio vai permanecer fechado até o dia 13 deste mês. É uma medida sensata, né? E atende às recomendações de especialistas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, que defendem o isolamento social no atual estágio de expansão dessa doença. Muita gente critica essa postura, alegando que a economia vai entrar em depressão e muitos vão morrer de fome e haverá saques do comércio. Bom, tem que se combater as duas coisas ao mesmo tempo. Temos que evitar o colapso no sistema de saúde e, ao mesmo tempo, garantir o mínimo de renda para as pessoas mais carentes, trabalhadores informais, desempregados e também os microempresários, profissionais liberais, enfim, garantir as condições mínimas para as pessoas ficarem em casa em quarentena, né? Contendo a explosão do número de casos da Covid-19. Bom, e o benefício de R$600 aprovado pelo Congresso tem que chegar urgentemente nas mãos das pessoas que estão sem renda e impossibilitadas de trabalhar. O governo fala em só liberar essa verba depois do dia 15. É muito tempo. Daqui para o dia 15, imagina, as pessoas não têm o que comer hoje. É muito tempo. Até lá, muita gente vai morrer de fome, gente. É uma situação muito complicada e muito delicada, né? É preciso ser ágil, porque sem comida essas pessoas vão para as ruas. Imagina, e todo esforço para controlar a pandemia vai por terra, né? Se o negócio é ficar em casa, as pessoas vão para a rua para tentar vender alguma coisa, os ambulantes, é lógico. É preciso que todos entendam que essa é uma situação atípica que nós estamos vivendo, né? Está impactando negativamente todos os países. Não tem mais essa de rico, pobre, desenvolvido ou subdesenvolvido, né? E a solução realmente para frear a pandemia é só uma: isolamento social, né? A dita quarentena. E, caso contrário, serão realmente muitas, né? Milhares de mortes. Importante destacar sempre, Cid, que um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista Nature ajuda a explicar por que o coronavírus se espalha com espantosa velocidade pelo mundo. Exatamente, Carlão. É o seguinte, pesquisadores alemães, eles descobriram que pessoas com sintomas muito brandos de Covid-19 podem liberar grandes quantidades de vírus na primeira semana de sintomas, tá? Nesse período, a doença ainda não está evidente, mas o vírus já se propaga com eficiência e é encontrado em grande quantidade nas vias aéreas superiores, o rosto, né? Nariz, boca e tal. Portanto, o isolamento social é o recomendado para frear essa propagação. A gente tem que ficar em casa para ajudar a conter essa doença. Você está ouvindo 18 horas. Bom, em apenas 18 dias, desde o primeiro paciente diagnosticado com a Covid-19, que foi no dia 13 de março, o Amazonas chegou nesta quarta-feira, dia 1º de abril, hoje, a 200 casos confirmados do coronavírus. Exatamente, Carlão. São 179 casos em Manaus e 21 no interior. Só nas últimas 24 horas foram 25 novos casos registrados. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirma 3 mortes pelo novo coronavírus e outros 3 óbitos que estão sendo investigados. Entre elas, a da violonista búlgara, né, aqui da Amazonas Filarmônica, Margarita Chevera. É Chevera, né, Carlos? Como Chevera, é que é? Margot, né, que a gente chama. Margot, então tá. Ela tem 59 anos. Já são 31 casos considerados curados, 5 a mais que ontem. Existem ainda 42 pacientes que estão sendo tratados com a cloroquina aqui em Manaus. Vamos conferir os novos números da Covid-19 no Amazonas com a repórter Nathalie Moraes. Subiu o número de casos de 175 para 200 casos confirmados do novo coronavírus aqui no estado. São 25 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. O interior do Amazonas já registra 21 infectados. Essas informações foram confirmadas pela diretora da FVS, Rosemary Pinto. Uma agente indígena de saúde, ela atua
na área urbana do município, numa unidade básica de saúde, fazendo atendimento a indígenas, mas na própria sede, ela não é indígena aldeada. E temos outros 2 comunitários que vieram na mesma lancha que o profissional médico e que testaram positivo. Portanto, nós temos 3 novos casos, além do médico, 3 novos casos em Santo Antônio do Içá. Hoje nós temos 25 novos casos, o que perfaz um total de 200 casos positivos, 179 dos quais em Manaus e 21 casos no interior. Nós temos 3 casos em Parintins, 6 casos em Manacapuru, portanto temos 2 casos a mais em Manacapuru, 4 casos em Itacoatiara, 4 casos em Santo Antônio do Içá, 3 dos quais novos casos, sendo uma indígena e 2 não indígenas, e nos municípios de Anori, Boca do Acre, Novo Airã e Careiro da Várzea nós temos um caso cada um. Hoje nós temos 138 pacientes em isolamento domiciliar e 106 aguardando resultados. Dos 28 pacientes internados, nós temos 13 que estão em UTIs. O Amazonas, até a tarde de hoje, já registrou 3 óbitos e outras 3 mortes estão em investigação sob suspeita do novo coronavírus. Temos também 3 óbitos em investigação. O senhor de 80 anos, cujo resultado deu indeterminado e nós estamos repetindo o exame, um homem de 49 anos e uma mulher de 59 anos, que é a violinista da Orquestra Filarmônica do Teatro Amazonas, que está em avaliação pelo LACEN. Durante a entrevista coletiva, as autoridades de saúde foram questionadas pelos profissionais da imprensa pela demora nos resultados dos exames que são realizados pelo LACEN. A titular da FVS afirmou que, com o aumento da demanda, o LACEN pode ampliar a entrega de resultados para até 48 horas. O LACEN tem recebido cerca de 250 amostras por dia. Recebido não, tem feito 250 coletas por dia. E essas 250 coletas estão sendo processadas no período máximo de 48 horas, quando nós precisamos retestar, quando dá inconclusivo e é necessário fazer o teste novamente. Até agora, 31 pessoas estão fora do período de transmissão, o que significa que estão curadas da doença causadas pelo novo coronavírus. Mesmo com o número positivo, as autoridades fizeram um alerta sobre o grande número de idosos que continuam transitando nas ruas de Manaus, pois o número de contaminados na terceira idade dobrou nas últimas 24 horas. Ontem nós tínhamos 2 casos apenas em maiores de 60 anos, hoje nós já temos 7, portanto 5 casos novos. Então a gente reitera a preocupação com os idosos. No caminho para cá eu vi diversos idosos andando na chuva pelas ruas. Esses idosos, se eles contraírem Covid, eles vão agravar, vão para a UTI, vão precisar ser entubados e talvez alguns deles vão morrer. Então, é necessário que se leve a sério as advertências que nós damos aqui. Idosos, fiquem em casa. Nathalie Moraes para o 18 horas. E o Amazonas confirma o primeiro caso de coronavírus entre indígenas do país. A paciente é uma agente de saúde indígena moradora de Santo Antônio do Içá, que fica na fronteira com a Colômbia. A repórter Odinera Araújo ouviu indígenas locais que temem a chegada da doença entre seus parentes. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou hoje que uma mulher da etnia Cocama, de 19 anos, moradora da aldeia São José, em Santo Antônio do Içá, é a primeira infectada pelo novo coronavírus entre os povos indígenas, conforme a presidente da FVS, Rosemary Pinto. Nós temos uma indígena que é uma profissional de saúde, uma agente indígena de saúde. Ela atua
na área urbana do município, numa unidade básica de saúde, fazendo atendimento a indígenas, mas na própria sede. Ela não é indígena aldeada. Os indígenas aldeados estão sendo instados e orientados e acompanhados para que eles não saiam das suas aldeias, para que eles permaneçam isolados. Como agente de saúde, a indígena atende aldeias da região, além de outros municípios do Alto Solimões, como Tabatinga. Ela trabalha na equipe de um médico que testou positivo para o coronavírus. No total, o município de Santo Antônio do Içá tem 4 casos positivos para o Covid-19. Os outros 2 casos confirmados são de homens, um de 38 e outro de 45 anos. O anúncio de que o coronavírus chegou aos indígenas deixou o cacique Joilson Carapana, que mora em Manaus, preocupado. Nós, indígenas, somos uma população frágil em relação a certas doenças que são criadas pelo homem branco, né? Desde a colonização, essas pessoas vêm trazendo essas doenças para dentro das nossas comunidades nativas e tradicionais, né? A pedagoga indígena Cláudia Baré lembra que a gripe já dizimou várias etnias indígenas no passado. Algumas etnias elas foram dizimadas justamente por causa de uma gripe. E agora, atualmente, não é diferente. Tupana, com certeza, vai nos proteger e proteger todos os nossos parentes indígenas que estão em base. Na semana passada, a pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, Sofia Mendonça, disse que o coronavírus pode dizimar povos indígenas porque métodos usados para reduzir o contágio, como higienizar as mãos com álcool gel, por exemplo, são impraticáveis nas aldeias. A médica chegou a recomendar que as comunidades indígenas busquem refúgio nas matas para evitar se contaminar com o novo coronavírus. Volto com vocês. Não dá nem para acreditar no que eu vou ler agora para você. Atenção! Em plena crise, por conta da pandemia do coronavírus, o governador Wilson Lima empenhou despesa no valor de R$2.340.000 para comprar instrumentos musicais e artísticos, conforme publicação no site da Transparência da Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino. Os instrumentos são para equipar as fanfarras das escolas. A denúncia foi feita pelo deputado estadual Serafim Correia, do PSB, em vídeo postado nas redes sociais. O parlamentar questionou qual é a prioridade do governador Wilson Lima, se é comprar instrumentos musicais ou combater o coronavírus. Azaf Augusto. Deputados estaduais criticaram o governador Wilson Lima por conta de um empenho no valor de R$2.300.000 para a compra de instrumentos musicais pela Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC. Esse empenho foi publicado no portal da Transparência do Estado. O deputado Serafim Correia disse que esse gasto é desnecessário, pois os esforços, na opinião dele, deveriam ser voltados todos para o combate ao coronavírus. Eu acho que isso é um equívoco, mais um dos muitos equívocos que o governo comete. Na hora que ele tem problemas na área da saúde delicadíssimos, ele está preocupado em comprar instrumentos musicais. Para quê? Para o governador tocar lá? Pelo amor de Deus, isso é maluquice. Eu espero que o governador mande rever essa situação. Imagino que ele não tenha conhecimento disso, isso tenha sido o 7º escalão, e ele reveja essa decisão. Ele ontem diz que não tem dinheiro para nada, está comprando instrumento musical? Pelo amor de Deus. Para o deputado Wilker Barreto, no momento crítico que o mundo vive, o governador não pode comprar instrumentos musicais. Cada centavo hoje faz falta para combater essa pandemia. E o governador se dá o luxo de comprar R$2.300.000 de instrumentos musicais. Governador, nós precisamos salvar vidas. Esses instrumentos musicais não precisam ser utilizados para tocar no funeral de vidas do Amazonas, porque os nossos alunos não estão em aula. Então, não há necessidade da compra desses equipamentos neste momento. O deputado Dermilson Chagas disse que o governador deveria comprar coisas necessárias e não cometer uma afronta contra a sociedade. Isso é uma afronta à sociedade que quer que o governo se empenhe 100% neste momento tão essencial
que o mundo está direcionado para combater o coronavírus. Então esperamos que o governo, em vez de comprar violões, compre kits para testes, compre álcool em gel, pague o salário dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, e agora à tarde o governo distribuiu nota dizendo que a Secretaria de Educação já está atuando para suspender a aquisição dos instrumentos musicais, um valor aí de mais de 2 milhões de reais. Brincadeira, né? Nesse momento, viu, governador, o foco é saúde, tá, querido? O foco é derrotar o novo coronavírus. 6 horas e 20 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos juntos, hein? Nesta quarta-feira vamos iniciar a playlist do 18 horas com uma das mais intrigantes faixas do novo álbum do Weeknd. Na faixa ele canta sobre suas lutas com as drogas e como ficou frio para novos relacionamentos depois do fim do romance que teve com a modelo americana, a Bella Hadid. Ele ficou triste, né? O negócio pegou pesadíssimo. O Weeknd apresenta na letra de Faith, né, que ele não quer que sintam pena dele por conta da sua recaída no uso de drogas e que ele esteja perdendo a fé por causa disso. E ele embasa a letra da música com referências aos sucessos aí de Purple Rain, do Prince, que é uma música realmente que tem muito a ver com o tema, né? Losing My Religion, que é Perdendo a Fé, do R.E.M., e Sicko Mode, né, do Travis Scott. Pois é, a música estreou no número 45 da parada da Hot 100 da Billboard americana, isso no mês passado, e estreia hoje aqui no playlist do 18 horas de Wicked Faith. Playlist 18 horas. 6 horas e 25 minutos em Manaus. The Weeknd Fit foi mais uma, a primeira, inclusive, que você conferiu em 100,7. Mais uma da playlist 18 horas. 18 horas. Bom, e a Federação das Indústrias do Comércio do Amazonas e o Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amazonas anunciaram a produção de um protótipo de respirador pneumático como alternativa para os modelos utilizados nos hospitais. Esse protótipo aí foi apresentado no domingo ao diretor-presidente da SAMEL, Luiz Alberto Nicolau, e sua equipe médica, e também aos técnicos do Instituto Transire de Tecnologia e Biotecnologia da Amazônia. E agora a gente vai conversar por telefone com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o empresário Antônio Silva. Boa noite. Alô, boa noite, o senhor nos escuta? Tivemos algum problema aí com a conexão. Antônio Silva. Exatamente. Ele vai nos dar mais detalhes a respeito desse protótipo que pode ser produzido aqui no Distrito Industrial de Manaus, ou seja, vai facilitar e muito toda essa situação, toda essa necessidade de demanda de respiradores, de todo o equipamento para se combater e se tratar o paciente que contraiu aí a Covid-19. É mais uma opção, né, Karine? Exatamente. Vai facilitar muito, porque nesse momento, inclusive em todas as coletivas do ministro da Saúde, o Mandetta, ele fala que é uma das grandes carências do país é equipamento hospitalar. Então ele até faz um pedido para todos os empresários, empresas que tenham algum tipo de estoque, que doem ou vendam esse estoque, mas o mais certo seria doar mesmo para as unidades hospitalares. Agora sim a gente conversa por telefone com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o empresário Antônio Silva. Boa noite, não caiu novamente? Karine, nós continuamos ainda com um pequeno daqui problema. A pouquinho a gente consegue conversar com ele, normal. Seguimos aí, né, Carlão? Sim. Você tem uma informação pra gente, né? Muito bem, agora são 6 horas e 27 minutos em Manaus, ok? Aí, produção, ok? Vamos ver, vamos estar tudo ok. Alô? Alô? Boa noite, o senhor nos escuta? Realmente... Enquanto isso, vamos lá. 6 horas e 27 minutos, mais uma vez, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Mais de 100 pessoas com suspeita do novo coronavírus aguardam resultado de exames aqui no Amazonas. A população reclama da demora na entrega dos resultados dos testes do LACEN, que em alguns casos demora aí quase uma semana. A reportagem é de Odiné Araújo.
106 pessoas do Amazonas estão vivendo uma incerteza quanto ao futuro. Elas aguardam o resultado dos exames feitos no LACEN Amazonas, laboratório credenciado, para saber se estão ou não com o novo coronavírus. A reclamação pela demora na divulgação do resultado tem chegado aos órgãos de saúde. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Cleidinir Francisco, disse que a própria entidade, como órgão ligado à área, está tendo dificuldades em obter informações sobre os exames ou mesmo sobre os casos da Covid-19. Nós não estamos tendo esse acesso à Suzan, esse acesso ao próprio governo do estado, para que nós juntos, né, as entidades de classe, o conselho de classe, nós podemos juntos com a Secretaria de Saúde, com o próprio governo do estado, estar na luta do combate. Hoje foram confirmados 200 casos no Amazonas, sendo 179 na capital e 21 no interior. A presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosemary Pinto, perguntada se o LACEN não estaria dando conta do número de pedidos de exames de testagem, negou. Essa afirmação é inverídica. O LACEN tem feito 250 coletas por dia. E essas 250 coletas estão sendo processadas num período máximo de 48 horas, quando nós precisamos retestar, quando dá inconclusivo e é necessário fazer o teste novamente. A presidente disse ainda que o LACEN Amazonas é um dos laboratórios mais rápidos do país na divulgação dos resultados, mas acabou ressaltando que existem muitos exames aguardando para serem processados. É claro que com o aumento da demanda, nós tivemos que adequar o laboratório para um funcionamento de 24 horas. Portanto, talvez nós tenhamos que ampliar o nosso prazo de entrega de resultados de 24 para 48 horas, em função do volume de amostras que estão necessitando ser processadas. O Amazonas já tem 3 mortes e 3 em investigação por causa do novo coronavírus. Odinei Araújo para o 18 horas. Vamos ver, acho que agora a gente conseguiu, Carlão, contactar com o nosso entrevistado. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo à participação aqui no programa 18 horas. Estamos conversando com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o empresário Antônio Silva. Nós vamos falar aí como é que ele vai dar mais detalhes sobre esse protótipo, né, que pode ser produzido aqui no Distrito Industrial, um protótipo de respirador pneumático, não é isso? Exatamente, é o ventilador que nós começamos a desenvolver com os instrutores do Senai do Amazonas, para que pudéssemos objetivar e socorrer essas pessoas necessitadas por conta dessa virose que está nos atacando, o chamado coronavírus. De formas que hoje praticamente foi a fase final, foi testado lá no hospital da Samel, com o próprio proprietário e os médicos lá assistentes, e também a parte do Instituto Transile, que a Transile vai fabricar esses equipamentos todos a custo zero, de formas que isso é mais uma participação do Senai do Amazonas, que compõe o Sistema Indústria do Estado do Amazonas, a Federação das Indústrias, SESI e Senai, em ação conjunta para que possamos minimizar essa grande crise desse coronavírus que está praticamente assolando todo o país e principalmente o estado do Amazonas. Já existe uma estimativa de custo de produção de cada respirador desse? Ainda não temos o custo, mas na realidade, como eu acabei de falar, a Transile vai fabricar e nós vamos doar para os hospitais que possam fazer chegar aos pacientes que necessitam desse ventilador pulmonar. Bom, e quais são as indústrias que poderiam produzir esse respirador pneumático? Bom, nesse primeiro momento nós só temos ainda Transile, mas aceita que ele efetivamente for já considerado apto para uma indústria. Realmente essa ligação hoje
É a linha, não está funcionando muito bem. Exatamente. Nós estávamos conversando com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o empresário Antônio Silva. Ele, né, junto à Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amazonas, anunciaram a produção de um protótipo de respirador pneumático como alternativa para os modelos usados aqui nos hospitais. Esses aparelhos, né, esses respiradores, eles vão ser doados às instituições às unidades de saúde, né, e com uma forma aí de ajudar, né, com o tratamento para as pessoas que estão com a Covid-19. Cid. Conseguimos a ligação de novo, né? Presidente, o senhor nos ouve? Estou ouvindo. Ah, ótimo. Ok. O senhor pode nos falar sobre a capacidade de produção da Transire nesse momento? Não, nesse momento nós não temos ainda um número exato, porque como eu acabei de falar, foi feito hoje por volta de 14, 15 horas, a experiência maior que foi dentro do Hospital da Samel, com o próprio Décio de Culau, que é o proprietário do Hospital da Samel, juntamente com o pessoal do Instituto Transire, e a participação também do próprio Gilberto, que é o dono do Complexo Transire, né, que se prontificou a fazer o fabrico para dar atendimento a uma demanda. De imediato, nós não temos ainda a quantidade, porque hoje o protótipo praticamente passou por essas fases todas, e aí vai para a parte industrial e eles vão ver o que necessita da compra de insumo, matéria-prima propriamente, porque aquilo ali tudo é pneumático, né? E as grandes indústrias praticamente trabalham com essa parte pneumática e a parte eletrônica propriamente dita. E aí nós vamos ver para ver qual é a configuração que vai se ter e para ver qual é a empresa que vai se predispor a fabricar isso. Já que a Transire já está, nesse momento, se predispôs a fabricar e é custo zero. Essa que é a importância, mais importante é que esse custo é custo zero. A Transire vai fabricar e vai doar para os hospitais para que nós possamos ter essa minimização do tratamento, né, da contribuição para que o aparelho possa dar ao paciente que esteja necessitando de um reforço no seu aparelho pulmonar. Presidente, quais são as diferenças básicas de um respirador pneumático para um respirador mecânico que são usados hoje na rede de hospital? Olha, a diferença, vamos dizer, os dois servem do mesmo jeito. A verdade é que os dois cumprem e suprem a necessidade do paciente que foi internado e que precise ter o auxílio da máquina. Pois é, mais uma vez ficamos sem o contato, né, isso, Carimilhão? Agora, mas já deu para entender bem, né, Carimilhão? Seria bom, assim, só se ele concluísse, né, essa diferença. Vamos tentar, então, mais uma vez. Exato. Aqui. Eu gostaria aqui de deixar já o nosso respeito, né, tanto a essa empresa que está produzindo esses respiradores, né, que é a Transire, e em especial a Federação das Indústrias. Parabéns aí o Antônio Silva, que tem se mostrado super próximo, né, a essa situação. Exatamente. E voltamos a conversar com o empresário Antônio Silva, ele que estava nos explicando a diferença aí de um respirador pneumático para um respirador mecânico, não é isso, presidente? Isso, os dois têm a mesma utilização, eles devem, na realidade, todos os dois vão suprir aquela falta de ar que o paciente na hora precisa, né? Vai ter. Então, todos os dois atendem perfeitamente a necessidade do paciente que estiver necessitando. Certo, então, aí o nome técnico é respirador mecânico ou ventilador mecânico? Um chama como respirador, o outro chama de ventilação. Isso deriva muito vamos dizer, da função que cada um dá. É como se fosse um carro com modelo X, modelo XL, XLT. Então, esses são, mas a função é a mesma. O importante é que ele vai colaborar, né? Vai ajudar no processo, não é isso? Vai ajudar o ar para que a pessoa tenha mais condições e depois, aos pouquinhos, ele vai deixando de usar nenhum nem outro, se Deus quiser, e volta ao normal. Conversamos com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o empresário Antônio Silva, por telefone. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço e aí eu desejo que vocês possam elucidar cada vez mais o que o Senai está desenvolvendo para atendimento da nossa população.
Tá ótima, ótima noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, 6 horas e 37 minutos em Manaus. 18 horas. Olha só, os funcionários da MGM que estão temporariamente sem trabalho por causa da pandemia de coronavírus agradecem a Bruno Mars, que aumentou e doou $1 milhão do seu próprio dinheiro para ajudar aqueles que lutam para sobreviver. Os números de desempregados divulgados na última quinta-feira mostram que mais de 3 milhões de americanos entraram com pedido de desemprego. E à medida que as empresas em todo o país fecham. Pois é, e medidas altruístas como esta merecem a nossa atenção e, é claro, todo o nosso carinho. Por isso, trouxemos aqui a segunda do playlist do 18 horas com Bruno Mars e Cardi B com Please Me. Playlist 18 horas. 6 horas e 42 minutos em Manaus. Boa noite pra você no melhor mix do Brasil. A segunda da playlist Cardi B e Bruno Mars, Please Me em 100,7. 18 horas. E com o aumento do número de casos confirmados da Covid-19, os terminais de ônibus e plataformas de embarque na faixa azul começaram a ser lavados pela primeira vez desde o surgimento do novo coronavírus aqui em Manaus. A limpeza inclui ainda o entorno das unidades de saúde com pacientes internados com o novo coronavírus. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes dessas novas medidas de limpeza pública. O trabalho começou pelos terminais de integração da cidade. O terminal da Avenida Constantino Nério, T1, recebeu lavagem com água e hipoclorito de sódio. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e conta com parceria das Secretarias Municipais de Saúde e Limpeza Urbana. Ao todo, são usados na ação 4 caminhões-pipas, 2 vassouras coletoras de Bobcat, além de equipes de borrifação. Segundo o secretário da Seminf, Kelton Aguiar, a limpeza tem como foco os corrimões, calçadas e bancos. Simultâneo ao T1, nós estamos fazendo o T5, ali na Zona Leste. Além disso, as equipes com os borrifadores estão fazendo a limpeza nas plataformas, tanto na Constantino Neri como lá na Grande Circular. E em seguida vão indo para outras vias importantes da cidade. A limpeza também foi realizada no terminal do São José, na Zona Leste, o T5, e vai alcançar todos os terminais de integração da cidade, além de plataformas e unidades de saúde, principalmente as referenciadas para os casos de Covid-19, como explica a diretora de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Censa, Marinélia Ferreira. Essa ação é em parceria com outras secretarias da Prefeitura Municipal. Justamente ela visa a diminuição da questão do Covid-19, considerando que um dos principais mecanismos de transmissão são as mãos. Então, onde as pessoas tocam, onde as pessoas andam, é importante que tenha essa limpeza, essa desinfecção. E o que a gente pede? Essas são as medidas de proteção coletiva, mas as medidas individuais devem permanecer. Ou seja, lavagem frequente das mãos, evitar tocar olhos, nariz e boca e, principalmente, não entre em casa com seus sapatos. Deixe fora, faça a higienização com água e sabão ou com água sanitária, tá? Ou com hipoclorito de sódio, que é o ideal. Mas o que eu peço é que essas medidas coletivas são complementares às medidas individuais. Essas devem permanecer. Essa ação será constante. Além dos terminais de ônibus, o entorno das unidades de saúde referenciadas no atendimento do novo coronavírus também serão lavados diariamente. Eu volto aos estúdios com vocês. 18 horas. Bom, e confere essa informação, hein? O primeiro sequenciamento do coronavírus feito na Amazônia revelou que ele já tem 11 mutações em relação ao que foi sequenciado em São Paulo em fevereiro. Isso aponta para a circulação de linhagem diferente do vírus no país. As informações são do Tilt, canal sobre tecnologia do UOL. A diferença encontrada entre os vírus dentro do nosso país é maior do que as do vírus original de Wuhan, lá na China, onde foram registrados os primeiros casos da Covid-19. Ao todo, foram 9 mutações diferentes achadas do coronavírus aqui na Amazônia em comparação ao chinês. Pois é, a pesquisa foi feita na Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz Amazônia, aqui em Manaus, e coordenada pelo cientista na área de virologia e de biologia molecular, o Felipe Naveca. A amostra do vírus foi feita no dia 16 de março, com material colhido
surgido de um paciente infectado na Espanha e ainda não há como saber se essas mutações da China para cá terão impacto do ponto de vista clínico. O sequenciamento deixa claro que o vírus está em evolução, o que não quer dizer também necessariamente que esteja causando problemas mais graves no ser humano. Os detalhes sobre esse assunto, todos os detalhes completinho, você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix. Bom, e a falta de doadores coloca em alerta o estoque de sangue do Hemuan, de acordo com a instituição. O estoque começou a ficar comprometido em consequência da pandemia do novo coronavírus e a necessidade de sangue continua para diversos tipos de pacientes. Só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, os pacientes com doenças do sangue em tratamento na instituição, o consumo mensal é de quase 500 bolsas em média. E o Hemuan é responsável pelo abastecimento de sangue de todas as unidades de saúde da capital e grande parte do interior, sejam elas públicas ou privadas. Pois é, Cid, para receber os doadores nesse período de cuidados para controlar a pandemia da Covid-19, o Hemuan adotou algumas medidas para evitar aglomerações de pessoas, agendamento para doação, a alteração do layout das salas de espera para manter uma distância mínima entre os doadores, ou seja, ela fez toda uma adaptação para receber os doadores sem que corram riscos, né? É, isso mesmo. Então, olha, vamos ao serviço aí. As doações podem ser feitas de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 6 da tarde, na sede do Hemuan. E a gente está alertando também até grupos de WhatsApp, nossos amigos, que façam agora também essa manifestação aqui pelo Hemuan, né? Chame os seus amigos para ir lá doar sangue e tal. É um lance legal e eles informam como você vai poder fazer isso. É lá na Avenida Constantino Neri, 4.397, aqui na região centro-sul da capital. Ou também de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia, na maternidade Ana Braga, que fica na Avenida Cosme Ferreira, sem número, no bairro de São José, zona leste aqui de Manaus. 18 horas. Bom, e até a tarde de ontem, a Associação Médica Brasileira havia recebido 31 denúncias do Amazonas de falta de equipamentos de proteção, os EPIs, para lidar com pacientes infectados por coronavírus. Os médicos de todo o Brasil registraram denúncias de faltas de EPIs. Os dados foram coletados desde o dia 19 de março. Muito bem, 6 horas e 48 minutos em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, 6h48, vamos com mais uma da playlist 18 horas aqui em 100,7. Tem um músico e compositor de Belo Horizonte, que é o Gabriel Elias, traz a sua Pequena Flor no encerramento da playlist do 18 horas. Tem reggae aqui do encerramento, né? Traz aí as boas vibrações das praias, com influência de Jamie Cullum, John Mayer, Michael Bublé, Maria Gadu, Thiago York, Marcelo Camelo e muitos outros nesse segmento aí de músicas mais leves. Pois é, e o som do Gabriel é uma mistura aí de romantismo com leveza, né? É fácil, gostoso de escutar e ao mesmo tempo um bom reggae, né? Com um jeito calmo e alegre e um sorriso que encanta neste videoclipe, não é não, Cid? Com certeza. Então vamos lá, fechando a nossa playlist do 18 horas desta quarta-feira, Gabriel Elias, Pequena Flor. Playlist 18 horas. Saudade de uma praia. Vai fazendo um clima legal, né? Agora o reggae, Gabriel Elias, Pequena Flor, foi a última que você conferiu aqui no playlist de hoje, né? Da 100,7 do 18 horas. 18 horas. Karime Leão, você está aí com a previsão do tempo? Pelo amor de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lá vem ela, vai. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima-Tempo, a previsão para esta noite é de pancadas de chuva. A mínima chega a 23 graus e a máxima, gente, não deve passar dos 30 graus, ou seja, uma noite bem fresquinha aí pra gente dormir, tá? As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 97%. E atenção, olha, atenção mesmo. O prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2020 foi ampliado para 30 de junho, divulgou o governo federal no início desta noite, né? E até agora, até então, né, o prazo para o contribuinte acertar as contas com o leão acabava no dia 30 de abril. Segundo o balanço da Receita Federal, até às 11 horas da última segunda-feira,
o órgão havia recebido 8.195.164 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. E, Paulo Castro, me diga aí como é que ficou a situação. Liberou o dinheiro? Como é que ficou o governo federal? O Bolsonaro já... Aquela ajuda, o voucher, isso, né? O Bolsonaro acaba de sancionar, olha aí. A medida provisória, o decreto, que garante ao trabalhador R$600 para esse período aí de coronavírus. E agora, quando é que sai esse dinheiro? Aí vai depender agora da agilidade que tiver o Ministério da Fazenda e o Ministério do Interior também. Eu estava lendo que eles estavam tentando agilizar, é claro, diminuir o máximo possível esse tempo para que esse dinheiro chegue logo às pessoas que estão precisando. A previsão inicial é dia 15, né? Mas eles conseguiram, exato. 6h54 em Manaus. Bom, o dólar subiu, hein? Nesta quarta-feira alcançou um novo recorde de fechamento nominal, ou seja, sem considerar a inflação. O clima permaneceu negativo nos mercados externos diante dos impactos da pandemia de coronavírus na economia e do número de mortos subindo em todo o mundo. Pois é, e a moeda norte-americana foi vendida a R$ 5,25 em alta de 1,28%. Na máxima chegou a R$ 5,27, ou seja, ela chegou a ser vendida a R$ 5,26. A alta, sim, corresponde a 1,28%. Na máxima, chegou a ser vendida a R$ 5,27. Neste ano, o dólar já acumula alta de 31,24%. Já a Bovespa recuou 2,81% e chegou a 70.966 pontos. 18 horas. 6h55 em Manaus. Temos mais alguma informação, mais alguma notícia por aí, Cid Soares? Temos, claro, né? A compra em massa nos Estados Unidos deixa Brasil sem equipamentos médicos encomendados à China. A informação é do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Segundo ele, os americanos enviaram 23 aviões cargueiros ao país asiático. Pois é, daí a importância de atitudes como o tema, né, da nossa entrevista, né? Esses protótipos de respiradores, essas opções feitas e produzidas aqui no Brasil. Então, são atitudes, ações como esta que vão ajudar o Brasil, vão ajudar o país e a todas as pessoas que estão passando por essa situação. Exato, que estão internadas nos hospitais, precisando de equipamento, para que elas sejam curadas o mais rápido possível. 6h56, Cid Soares. Pois é, agora vamos direto ao nosso editorial 18 horas? Bora. Vamos lá. Editorial 18 horas. Bom, voltamos a dizer hoje o que estamos repetindo há dias. Ainda não inventaram remédio eficaz nem vacina. A única possibilidade das pessoas se livrarem da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, até agora é o distanciamento social e o isolamento. Ou seja, não existe nenhuma coisa melhor até agora do que ficar em casa, evitar a todo custo as aglomerações. Todas as autoridades responsáveis no mundo inteiro têm falado e repetido: fiquem em casa. O governo federal, com a aprovação do Congresso Nacional, já vai iniciar os programas sociais para colocar um pouco de dinheiro no bolso de quem mais precisa. Todos os órgãos de imprensa e sites governamentais têm as informações de como esses recursos serão entregues. Então, temos que esquecer as fake news e gastar o nosso pacote de internet procurando informações verdadeiras sobre como ter acesso aos programas sociais, seguro-desemprego e, se for empreendedor, aos financiamentos que estão sendo oferecidos. São essas as saídas no momento, e todas vão dar fôlego para enfrentar a pandemia com garra, esperança e fé, e mandando todos os discursos de ódio para bem longe. 18 horas. 6h58, Karime, Cid, Paulo Castro e ouvintes em 100,7, já finalizando, não é isso? Pois é, Carlão, finalizando, reforçando as pessoas que o isolamento social é necessário. Lembrando aí que já são 200 o número de casos confirmados da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. 13 pessoas estão com quadro grave, ou seja, são pessoas que estão internadas em UTI. Faça a sua parte, fique em casa de boa, entendeu? Vamos seguir as recomendações básicas e as únicas que a gente conhece até o momento e são divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, além do nosso ministro da Saúde aqui, o Mandetta. Fique em casa.
Pronto. Olha, a nossa contribuição aqui na rádio foi exatamente nesse sentido, né? A partir de amanhã, eu e Paulo Castro já estaremos nos desligando aqui do estúdio, ficaremos em casa, faremos o home office. Portanto, assim como toda a equipe, né? A nossa equipe de jornalismo, a empresa como um todo, ela o que pôde fazer nesse sentido de dar férias para os funcionários, de deixar que os funcionários trabalhem em home office, estão sendo usados. A empresa está disponibilizando todo esse tipo, toda essa atitude, né? A atitude praticamente super do 70% bem, das pessoas mas estão até, em casa. Né, o Paulo, acho que estão o quê? 80% das pessoas aqui da rádio estão trabalhando home office, ou seja, então, cada um está fazendo a sua parte, então vamos nós também fazermos a nossa parte, ficarmos em casa, casa, trabalho, casa, só isso. Muito bem, 6h59, boa noite para você em 100,7, continue bem, continue aí no melhor mix do Brasil, 18 horas, volta amanhã a partir das 6 da tarde com você. Na sequência tem o Mix Tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.